Fala, Olá, Cachito. boa tarde, pessoal que está aqui sempre conosco, todos os sábados, nesta live, que é mais um bate-papo do que tudo, da Target Go. Estou aqui, como sempre, com o Rigonati, com o Sandrinho, e hoje, né, semana passada, nós trouxemos um amigo, o Paulo Roberto, e o Paulo Eduardo. Foi muito legal, porque a gente teve que falar só metade do tempo, ele falou o resto, então nós resolvemos chamar o Paulo Roberto essa semana. Bom, essa é a intenção de chamar convidado, né? A gente não fala e eles falam. Os caras falam. Mas Paulo é um psicólogo, mas com a atuação dele muito forte na área de recursos humanos, professor de recursos humanos, né, e tem uma vivência muito grande nessa área. E ele vai contar a história dele, eu não vou ficar aqui contando, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que, de certa forma, complementa o assunto da live da semana passada, que nós falamos dos processos seletivos na semana passada, e dentre os processos seletivos, a ferramenta mais utilizada, mais comum, né, de ser utilizada pelas empresas durante o processo seletivo é a entrevista de emprego. E o Paulo é um grande especialista nessa área e vai nos ajudar a entender, né, como a entrevista é organizada, né, do ponto de vista do recrutador e como eu, como candidato, preciso me portar durante a entrevista. Então, vamos lá, Paulo. Primeiro se apresenta um pouco para a gente aí e vamos bater papo. Então tá. Prazer estar com você, Rigonati, Sandrinho, Cachito. Muita luz. Beijo no coração de vocês. Pessoal que está nos assistindo, muito bom que vocês estejam conosco. É importante essa participação, esse calor de vocês. Comentem aqui no chat que a gente está respondendo ou tentando responder as milhares de perguntas que chegam. Cachito falou que eu tenho bastante tempo de área e é uma verdade. Eu poderia falar até para vocês, numa boa, que até, infelizmente, é uma verdade, né? Eu queria ter só 5 anos na área, eu teria uns 28, 30, cara, mas não... Tem quase a minha idade, só de profissão, hein, meu? Cara, eu tenho 61 de vida, de RH. Se você quiser acreditar nisso, eu tenho mais de 45 anos de recursos humanos. Tá? E, logicamente, que eu não vou me prolongar nisso, mas vamos pensar numa trajetória de carreira de estagiário, supervisor de seleção, supervisor de RH, gerente de RH, diretor de RH, e depois você chega nos 40 a mais, e você você foge um pouco do mercado, que todo mundo sabe que isso é uma realidade, e você entra na área que a gente chama da consultoria, que é uma área maravilhosa, aprendi muito. Trabalhei numa das maiores recolocadoras da América Latina, que é a Thomas Case, fazendo só recolocação de executivos. Thomas Case, Mariaca, quem é macaco velho sabe de quem que eu estou falando. Né? Então, a gente pode tentar ajudar esse pessoal que está nos vendo aí, dando umas dicasinhas de seleção. Vamos ver se a gente consegue, né? Importante. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É isso aí. O Paulo Eduardo está aqui me chamando de tratante, que eu não pude vir na live passada, tive alguns contratempos, mas eu já pedi desculpa para você, Paulo, e não vai faltar oportunidade, né? Então, dá boa tarde a todos também. Um prazer ter o Paulinho aqui com a gente. Pô, uma referência em RH, uma referência em psicologia, para falar com mais propriedade do assunto do que a gente que é só alguns entrevistadores, a gente entrevista, a gente tem ler um pouco do perfil das pessoas, se cabe ou não cabe para aquele cargo, mas é sempre bom ter aí um profissional para falar. E aqui é a hora de vocês perguntarem tudo aquilo o que pergunta na sala de aula. Professor, eu tenho uma entrevista amanhã, o que eu vou fazer? Bom, se você tem uma entrevista amanhã e não fez nada, já está errado. Pô, você tem que pelo menos pesquisar a empresa que você vai. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, boa tarde a todos aí. Passar aí para o Rigonati, perder boa tarde, depois a gente começar a brincadeira aqui. Ô, Rigo, eu só quero que quando você falar, você comente sobre o quadro do Sandrinho e a localização do quadro exatamente atrás, para ele fingir que ele é cabeludo. Só isso. É que eu tô perdendo o cabelo, né? Eu não sou que nem vocês, então eu tô fazendo
O quadro é bonito. Foi por isso que eu prendi o meu aqui. Ó. O Sandrinho não ficar chateado. Felizes. É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde quem está aí colaborando, quem está participando, assistindo a live. Travou. Acho que o Rigonati travou. Eu travei? Caramba! Agora voltou agora. Voltou. Ótimo. Beleza. Então, boa tarde a todos. Boa tarde quem está aí assistindo a gente. Aproveita a oportunidade para explorar bastante aqui o nosso expert, professor Paulo. É uma honra estar com você aqui, é uma grande satisfação você ter aceito o convite. Quando a gente fez o convite, fiquei muito feliz de você ter aceito, né? E, de fato, é uma honra para a gente e certamente vai agregar muito para o nosso canal e vai agregar bastante para quem nos ouve. Bom, comentário sobre o quadro do Sandrinho. Agora vamos falar de coisa séria, né? Quadro do Sandrinho. Gente, não é esse o tema. O tema não é esse. O tema não é esse. Vamos pro tema. Vamos pro tema. Felizes vocês que têm o cabelo para amarrar, porque eu já não os tenho mais. E os que estão aqui já estão embranquecidos pelo tempo. Enfim. Deixa eu pegar fazer uma continuidade da conversa que nós tivemos com o Paulo Eduardo na semana passada, porque eu acho que caberia bastante, né? Então, semana passada nós falamos sobre o processo seletivo e sobre essa relação, né, de que muitos candidatos de um lado, muito poucas vagas do outro, isso é um funil, né? E a pessoa precisa, ela vai sendo avaliada ali até ser escolhido alguém que está dentro do perfil que a empresa deseja nesse momento. E a gente sabe que existem diversos outras ferramentas que podem ser utilizadas no processo seletivo, como dinâmica de grupo, testes de conhecimento, né? Uma série de ferramentas diferentes que podem ser utilizadas. Mas a mais comum de ser utilizada nos processos seletivos, acho que até pela facilidade de uso e pela rapidez e pela profundidade que ela permite, é a entrevista, que é o grande medo de quem está buscando emprego, né? Vou ser entrevistado, o que eu tenho que fazer? Como o Sandrinho diz, né? O que eu falo amanhã na entrevista? Então, você que esteve do outro lado, né, muitos anos lá na Thomas Case, né, preparando, né, e buscando profissionais, como um headhunter também, o que o recrutador busca numa entrevista? Tá. Então, vamos tentar entender esse processinho, esse processo de seleção, né? O recrutador, o selecionador, ele quer uma coisa só. Ele quer pegar um candidato que tenha as competências que estão descritas naquela requisição, estão descritas naquela vaga. Existem, como vocês mesmos falaram na semana passada, eu assisti a live de vocês, a quantidade de currículo que chega, a dificuldade que o profissional tem em selecionar. Mas ele vai lá e pescou, 5 currículos. O que eu estou esperando, né? Eu, como selecionador, o que eu quero? Quero ouvir uma boa história. Esse é o grande segredo do processo seletivo. É como eu conto a minha história. Gostou, né, Rigonati? Gostou, é o cara, né? das histórias, é o cara das histórias. Não, eu sei contador de histórias. Não é você contar a história, mas você tem que perceber uma coisa. Quem que é o herói da sua vida? Você. Quem que é o protagonista da sua vida? Você. Quem é o ator principal da sua história? Você. Então, se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo bem curto, que não vai ser curto, evidentemente. Mas vamos imaginar uma vaga na área comercial para um assistente administrativo de vendas. Entrevistei o primeiro candidato, eu viro para ele, o que você faz lá? Eu faço todos os relatórios, eu atendo o telefone, eu assessoro o gerente, mando os relatórios para o gerente, atendo os vendedores, mando os e-mails para a logística. Ponto. Foi isso que ele falou. Aí eu peguei 4 candidatos que falaram exatamente a mesma coisa, no mesmo timing, efetivamente. Aí eu coloquei um outro cara lá que sentou, e eu virei para ele e falei assim, então, me fala das suas atividades na sua administração de vendas. Olha, eu faço relatórios, eu atendo a minha gerência,
eu atendo os vendedores, mas nessa questão a gente precisa também pensar que quando eu atendia os vendedores, aconteceu várias coisas. Eu tive uma vez um problema de um vendedor, era 5h30 da tarde, e ele me ligou, e eu saio 5h30, mas eu acabei atendendo, eu estava lá, e deu um problema com a logística, eu precisei ligar para a logística, mandar... Ele começa a contar uma história onde ele se valoriza dentro desse processo. Ele não fala apenas da atividade seca, mas ele vai contar tudo que ele procede para ajudar a gerência, a organização, o vendedor e, principalmente, como ele faz para ganhar dinheiro com a empresa. É isso uma forma dele mostrar o comportamento dele, a proatividade dele com relação ao posicionamento que a empresa tem no mercado, enfim, é por aí. Também, Egonati, porque se a minha empresa, como a maioria hoje, vende um processo de qualidade, o meu funcionário que tem que entregar essa qualidade. E a partir do momento que ele está me vendendo que ele tem essa proatividade que você falou, essa condição de ir além, é esse cara que eu quero. O que eu sempre falo é o seguinte, a gente quer escutar alguma coisa diferente. Porque o diferente é que vai ser o valor agregado dele. É que nem produto. Os produtos são todos iguais. Se todo mundo falar a mesma coisa, mas um só ter alguma coisa a mais, como o Paulo falou, de contar uma história, de falar alguma coisa que aconteceu, é uma coisa que o recrutador não está esperando. E aí, aquilo que ele falou bate, é legal, opa, é ponto positivo. É mais ou menos isso, né, Paulo, também? Eu tenho certeza que é exatamente isso, o Sandrinho. Porque quando você fala da sua experiência, quando eu vendo a minha experiência, vocês vendem a experiência de vocês, nós temos, e somos 4 professores aqui, nós temos diversas histórias de sala de aula. Quando eu vou conversar com o coordenador, com o diretor de uma outra universidade, estou batendo um papo, ou quando eu sou convidado para dar aula num curso de pós-graduação e eu vou conhecer o coordenador, eu vou contar o quê? As minhas histórias em sala de aula, que elas são tristes e divertidas. E isso rende o quê? Que é uma coisa importante, rende conversa. Você sai da entrevista e vai para um bate-papo. Que você vai se sentir mais à vontade também, vai tirar aquele seu nervosismo de entrevista, né? Sim. Até mesmo, né, Paulo? Porque esse é o a mais, né? Existem as coisas básicas, né? E esse é o a mais, é o plus que vai fazer a diferença, né? Porque as básicas já estão descritas no seu currículo. Exatamente, as tarefas todas já estão listadas. E depois, mesmo que o candidato tenha uma ou outra dificuldade com uma ou outra tarefa, isso é fácil de treiná-lo. O difícil é mudar o comportamento do indivíduo. Aquilo vem, já está arraigado no caráter dele. Isso que é importante para a empresa. Ô, Paulo, nós temos aqui no canal no canal da Target Go alguns vídeos, e eu faço uma série de vídeos lá para o meu canal, que também está na Target Go, que se chama As Perguntas que o Entrevistador Faz e o que ele quer realmente ouvir, né? E o que eu comento lá é o seguinte, muitas vezes, hoje, é muito comum você entrar, tem curso de como participar de entrevista, tem dicas de... Cara, não vá com respostinhas decoradas, não é isso, né? O que o entrevistador quer, fica mecânico, na verdade, né, Cachito? Fica mecânico demais. O que ele quer é exatamente o que o Paulo falou, que vá para uma conversa, porque na conversa eu vou entender não só as competências que você tem, mas o seu comportamento. Né? Quando você me conta uma história sobre como você se relacionou com a área de logística, eu falo, pô, esse cara é bom em relacionamento. Como você me conta uma história sobre como você negociou algo com um cliente, eu como recrutador, entrevistador, penso, bom, então esse cara tem a competência da comunicação. Ou seja, eu vou identificando as soft skills dele também, né? E os comportamentos dele. Mas a gente tem que perceber, Cachito, que quando o candidato ele tem um poder de comunicação bom, nós, da área de seleção, a gente tem que filtrar também. Tá? Porque
Eu conheço pessoas que são extremamente competentes, mas... Paulo, se a gente pegar o Cachito para entrevistar, por exemplo, tem que ficar cortando a cada 5 minutos, meu. Não. Eu, né? Vocês não perceberam que eu fiquei 3 minutos tentando falar aqui e o Sandrinho recortava o tempo todo? Você viu isso? Eu vi. Mas é que a gente tenta evitar você começar, Cachito, porque se você começar, você não para mais. E olha que interessante, eu ainda não falei hoje assim, tem 3 coisas. 4 pontos. Não, mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Só fazendo uma brincadeira, a seleção tem algumas coisas que são muito difíceis de compreender, né? Isso é mais para quem está procurando emprego. Primeiro, é o endeusamento do selecionador. Quem já passou por processo seletivo enfrenta uma coisa que é o endeusamento. O selecionador se acha um deus, né? Tá? É pior que ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele tem a vaga na mão. Ele vai passar para quem ele quer a oportunidade. A segunda são algumas perguntas que realmente eu não consigo entender. E eu tenho mais de 40 anos e eu nunca fiz uma pergunta dessa. Só um exemplo. Qual é o seu maior defeito? Eu já ouvi várias vezes isso e a minha resposta sempre foi a mesma. Eu não tenho defeitos. Porque, na verdade, eu não tenho. E eu duvido que vocês tenham. A partir do momento que você mantém uma atitude, essa atitude não é um defeito para você. Tá certo. Cara, então, aí falta... O que o cara quer que o selecionador imagina, né? Que o candidato fala, eu sou preguiçoso, eu não consigo acordar cedo. Está reprovado. Eu sou ladrão. Sabe o que quer? Eu não gosto que mandem em mim. 2, está reprovado. Então, tem uma resposta que é padrão, me ajudem aí, que acabou de fugir aqui, a resposta padrão. Eu sou perfeccionista. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Isso não é defeito. Eu não admito erros, assim. Isso não é defeito, é ser chato, né? Então, se você começa a pensar, existe uma série de processos seletivos onde a ideia do selecionador é te colocar num cheque quase mate. Uhum. Como que a gente evita isso? Se você tiver a atitude fria de fazer a entrevista, em vez de permitir que o seu entrevistador, que o seu selecionador faça, aí você evita esse checkmate. Como eu faço isso? Fale. Fale na entrevista. Não dê condições para que o entrevistador leve a entrevista, direcione você, jogue dúvidas, como se fosse um seriado, uma série. Termina uma história, já emendando na outra, e fala, aí o que aconteceu? E você, pau! Paulo, eu falo essa é uma condição muito legal. Eu falo de sempre usar o contexto ação-resultado, né? Olha, na minha empresa era assim, eu fiz a ação X e obtive o resultado Y. E isso vai me permitindo falar de coisas reais, porque é isso que você falou. Qual é o seu maior defeito? São perguntas que são feitas e que eu acho ridículas também, mas elas não falam da sua vivência profissional. Mas quando você conta uma história com contexto, olha, na minha empresa era uma empresa de 50 funcionários, nós estávamos num momento de crise naquele momento ali, e a ação que eu precisei tomar foi essa, e o resultado que nós obtivemos foi esse, que pode ser positivo ou negativo. Eu estou contando histórias, não tem só as histórias felizes, tem as histórias tristes também. Sim. Olha, achei que isso ia dar certo, mas não deu o resultado que a gente obteve, mas aprendi com isso. Ou seja, é o que você falou, você vai tomando a rédea da conversa, né? E você vai... A Carla aqui está comentando uma coisa interessante, que é mais ou menos o que o Cachito acabou de falar. Ela está dizendo aqui o seguinte, eu acho que 100% das perguntas feitas super sem sentido. Isso é verdade. Às vezes, eu costumo falar para os meus alunos, Paulo, que o entrevistador
ele faz algumas perguntas, sim, tem muito a ver com o contexto, mas na grande maioria das vezes ele não está muito preocupado com a exatidão da resposta, mas a forma como o entrevistado responde a pergunta. É mais ou menos por aí? É analisado o comportamento do indivíduo ou exatamente aquela ação que foi perguntada? Não, Rigonati. O comportamento do candidato ele é medido da hora que ele chega na portaria, a hora que ele sai da empresa. Então, não adianta você ser super, hiper, mega simpático comigo, que sou o gerente de RH, o diretor de RH, o cara que vai fechar a vaga, se você foi mal educado com a minha recepcionista, foi mal educado com a minha estagiária, tratou mal a minha selecionadora. Tá? Então, o contexto do comportamento, e o comportamento ele não está muito focado nessa questão que nós, entre aspas, imaginamos a roupa que você veste. Né? Tem muita gente que começa a mensurar o comportamento pela roupa que você está usando. Eu acredito que ir bem vestido a uma entrevista é uma questão de respeito a entrevistador. Tá? E adequadamente vestido, né? Cada empresa tem um... Sim, mas esse é um ponto importante, Cachito, tem algumas coisas que são muito interessantes, porque o que é adequado para você não é adequado para o outro. Não adianta eu pegar uma camisa branca emprestada do meu vizinho, né? E com um sapato apertado, que é do meu irmão. Se eu não me visto assim, eu não tenho roupa assim. E cada tipo de vestimenta, ela tem que estar adequada não só à empresa, mas ao cargo que eu vou, à idade que eu tenho. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. Tem tudo a ver. Adequado a isso. Exatamente, adequado ao tipo de empresa e à atividade profissional que você vai exercer depois. Tá? Agora, só para eu fechar... Só para eu fechar a pergunta do Rigonati, que eu acabei não respondendo... existem sim perguntas que são totalmente fora de situação. Tem muito candidato que já me questionou por que eu estou perguntando da família dele, e eu falo que ele está numa entrevista de aprofundamento, é uma entrevista psicológica, ele vai me responder. Se ele não me responder, muito obrigado. Ponto. Entendeu? É agressiva? É agressiva, mas ele foi agressivo comigo. Sim. Entendi. Então é tudo uma troca. Volta para a questão da troca. Comunicação, né? Comunicação. Ali Como eu trato. Não é uma competição, né? Não é uma competição. Ali, o interesse é dos dois. O entrevistador, não é uma competição. Eu preciso de você. Exatamente. O Paulo falou uma coisa aqui, que você está sendo analisado desde quando você entra na empresa. E é verdade. Eu fui chamado para selecionar representantes para uma empresa. E eu trabalhei de representante a minha vida inteira e eu sei como é que é a vida do representante. Então, a primeira coisa que eu fazia, eu marcava às 3h, atendia o cara às 4h30. Deixava ele esperando 1h30 para ver como que o psicológico dele ia chegar. Porque é o que vai acontecer na rua com ele. Então, se ele chegava estressadinho, porque se ele for negociar com o cliente, que o cliente marca às 2h e atende ele às 3h30, se ele se abalar com isso, não serve para o cara. Então, a minha primeira pesquisa com ele era exatamente sem falar nada, só ver como que ele se comportava. Então, agora, para cada cargo, é um cargo. A Kelly falou que só pode falar, Sandrinho. Não tem nada a ver. Comigo, Sandrinho, se você faz isso comigo, eu espero até as 4h30, entro na tua sala e falo, me perdoa, mas o teu horário já foi embora. Virava as costas e saía. Não, é que você não serve para ser representante, Paulinho. Não sou representante. Mas você não ia servir. Cara, você tá louco, você falta de respeito com o candidato, cara. Não é não, Paulinho. Mas, ô Paulo, não é não, Paulinho. É nada, Paulinho. Tem uma coisa e outra coisa, né? São coisas diferentes aí. O Sandrinho entrevistava não como um selecionador profissional, mas como um gestor da área. Então, aí... Ô, Paulo, é isso que eu ia perguntar, porque no comentário do Sandrinho, ele acabou trazendo um ponto que eu ia te questionar, porque para mim é muito importante entender isso no processo seletivo, porque eu vejo essa dificuldade. O entrevistador da área de recursos humanos, o psicólogo que vai fazer esse processo, normalmente é um profissional, né, com essa formação,
ele tem o conhecimento e ele está buscando naquela entrevista conhecimentos gerais sobre a pessoa. O que você acabou de dizer é uma entrevista de aprofundamento e eu quero conhecer você. Beleza. Mas existe uma outra entrevista no processo seletivo que é uma entrevista técnica e que o profissional de recursos humanos não tem os conhecimentos técnicos e nem deve ter, porque é a entrevista que o gerente comercial vai fazer, que o gerente industrial vai fazer, que o gerente de logística vai fazer para entender se a pessoa tem as competências necessárias para o trabalho técnico, né? E eu vejo em muitas empresas que isso não é feito dessa forma, até às vezes por uma falta de preparação do gestor da área para a entrevista de seleção, que não tem, né, essa preparação do gestor da área, e muitas vezes o profissional de recursos humanos ele tem que fazer essa outra parte da entrevista sem ter o devido preparo para isso. E não estou culpando o profissional de RH, não. Ele foi jogado aos leões, né? Ele falou assim, entrevista e vê se o cara é um bom vendedor. Não, eu posso ver se o cara tem as competências certas, mas se ele tem o conhecimento, a vivência, tem uma necessidade de ter a pessoa técnica, né, da área para fazer essa parte, né? Eu diria o seguinte, você tenta livrar o pessoal da área de RH, mas você está errado, tem culpa o RH sim. Em primeiro lugar, a obrigação do profissional... É verdade, a profissional do... O Cachito passando um pano, falando... Não tem que passar pano, não tem que passar pano. Esses caras é tudo lá. É isso aí, Paulinho, por isso que eu gosto de ser, Paulinho. Verdade é uma só. Eu tenho um gestor. Eu sou o homem de RH, Sandrin é o cara da gestão comercial. Ele vira para mim e fala, Paulo, eu não tenho saco para entrevistar. Eu falo, cara, eu não tenho a mínima condição técnica de entrevistar. O que eu faço? Faço uma entrevista com já os candidatos pré-escolhidos, eu com ele. Ele pergunta a parte técnica, eu dou umas perguntadas na parte pessoal que eu já conheci, para que ele entenda e perceba, e ele escolhe o candidato. Eu dou um suporte a ele. Agora eu vou fazer a entrevista com o Rigonati, que é o outro gestor da outra área a comercial que eu tenho. O Rigonati já gosta de falar, já gosta de contar história. Ele gosta mesmo, ele gosta. É verdade. Muito. O que eu faço? Eu treino o Rigonati nos aspectos principais de uma entrevista, dou um roteiro para ele e falo, olha, professora, segue isso aqui, mas não esquece dessas, tá? O resto você mata. E ele vai fazer. O que eu fiz? Eu, RH, suportei 2 profissionais diferentes, dando condições de escolha para os 2. Então, Cachito, o que acontece é o seguinte, eu faço todo um processo de seleção, 300 candidatos de dinâmica, 30 entrevistas, escolhi 3 para jogar na mão do meu gerente. Não está preparado para isso. Ele não está. Então, tudo bem, prepara, senta com ele. Legal. Eu acho que seria mais tranquilo e muito mais correto. E outra, eu, como RH, não vou reclamar do meu gerente de vendas depois. Mas aí, Paulo, vai para uma coisa que eu vou aproveitar que o Paulo Roberto está aqui, está comentando que o povo de RH é um horror, para também trazer uma coisa um pouco mais ampla, né? Existe, na maioria das empresas, vou generalizar, uma desconexão entre as áreas, em geral. Logística odeia comercial, comercial odeia financeiro, financeiro odeia RH, todo mundo odeia o cara de TI, né? Então, às vezes, falta também essa integração, né? Não é verdade? Esse é um ponto que acaba afetando todas as empresas. Tem empresas muito boas, muito bem organizadas, onde as áreas estão conectadas e tem todas elas estão muito bem alinhadas. Agora, nem sempre isso acontece. E o candidato cai ali, né? Às vezes ele cai numa empresa muito bem organizada, em que tanto o entrevistador de RH quanto depois o entrevistador da área, enfim, a empresa toda está preparada e sabe fazer esse processo muito bem. Outras empresas nem tanto. E o candidato ele cai nessas situações quer dizer, não é culpa dele que a empresa não está organizada. E ele vai ter que dar conta do problema, né? Cabe uma investigação anterior da vida do entrevistador, se ele consegue fazer isso. É importante conhecer muito bem a empresa, estudar as pessoas que estão lá,
se ele vai ser entrevistado pelo profissional da RH, normalmente ele recebe antes o nome da pessoa que vai entrevistar, dependendo do cargo, dependendo do cargo que ele está se candidatando, ele recebe o nome da pessoa que vai entrevistá-lo, ele já tem mais ou menos ideia de quem lá dentro, né, é o gestor, o diretor da área com quem ele vai trabalhar. É importante uma investigação bastante apurada da empresa e dos profissionais que estão lá para ir para uma entrevista? O Sandrinho fala muito bem disso, se eu estou certo, né, Sandrinho? Você já falou sobre isso, se a minha memória é boa. Eu vejo, assim, Rigonati. Oi, fala, querido. Não, eu acho que para tudo na vida, para tudo, para qualquer discurso que você for construir, você tem que ter um pré-conhecimento daquilo que você está falando. Então, se você vai para uma entrevista, cara, quem é a empresa, que produto, quem é o cliente, quem vai me entrevistar? Eu estou pronto para ser entrevistado pelo profissional de RH, pelo gestor da área e pelo dono da empresa. É o mínimo que eu tenho que fazer, é estar pronto. Mas tem isso, né, Zé? Ele vai lá exercer uma função. Ele vai lá desempenhar. Ele já começa a trabalhar. Você tem capacidade e competência para aquilo. Posso dar uma de Rigonati aqui? Vou dar uma de Rigonati. A historinha. Vou dar uma historinha. Não, porque vocês falaram uma coisa muito interessante. Duas histórias completamente diversas na mesma empresa. A primeira vez que eu fui ser entrevistado na Ambev, eu trabalhei muitos anos na Ambev, eu fui, aí falando da questão da adequação da roupa, que naquela hora você falou, vou fazer uma entrevista na Ambev para ser repositor de supermercado. Arrumei um terno emprestado e fui de terno. Cheguei lá, eu de terno, um alien, né, no meio de todo mundo. Não é. Beleza. E o outro lado foi isso que o Sandrinho falou, e eu vou te falar, esse foi aqueles dias iluminados que acontecem na vida da gente. Dentro da Ambev, você tinha que se vender e buscar cavar sua próxima vaga. E eu consegui uma entrevista, eu trabalhava em Belo Horizonte ainda, né, como na área ainda de promoção de vendas, e consegui uma entrevista para um cargo de supervisor na operação de Campinas. E cheguei em Campinas, cara, quando eu estou no hotel, pego o jornal e tem uma notícia sobre a distribuição cheio de informação. Falei, caramba! Coisa de cachito, né, irmão? Aquela coisa de cachito. A lua estava brilhando ao meio-dia. Cara, é impressionante, dele. Quem conhece a lua estava brilhando ao meio-dia. Isso acontece muito com ele, cara. Isso acontece demais com o cachito, demais. Eu comentei duas coisas. O cara falou assim, poxa, como você sabe disso? Pois é. Está no jornal, leia o jornal. Exatamente. Eu vou aproveitar esse gancho do cachito antes de responder a pergunta do Retornar. Vou contar uma historinha também, porque eu não aguento. Fui convidado para fazer uma palestra num sindicato aqui em São Paulo, uma palestra motivacional, e lá vou eu, né? Fazer a palestra motivacional. Eu estava com uma calça vermelha, uma camisa branca com detalhes em vermelho, né? Um óculos escuro enorme, cabelo preso, né? Capacete num braço, sem terno. Parei, cheguei lá na recepção, me apresentei, a menina avisou que eu ia subi, chego no quarto andar, tá lá a gerente de RH me esperando. Ela olha para mim e fala, isso está no andar errado. Eu falei, não, aqui é o quarto andar. Ela falou, mas o senhor está no andar errado. Eu falei, então, eu vim falar com a Ana. A Ana sou eu. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou o Paulo, palestrante. Ela não sabia mulher, cara, ela ficou vermelha. Aí eu olhei para a cara dela e falei, me perdoa. Eu falei, não se preocupe, você simplesmente está esperando o estereótipo. Eu não sou o que você está esperando, eu sou só o palestrante. Aí cai na questão da roupa que a gente está falando, né? Mas eu não respondo. Só para você ver, né? A pessoa te espera lá com paletó azul marinho, uma camisa branca, uma gravata vinho, sabe? O Paulo falou que você era praticamente um integrante do Restart. Meio idoso para isso, viu? Meio idoso para o Restart. Agora,
Ó, eu poderia responder, Rigonati, a pergunta, e o Sandrinho já me ajudou bastante nela. Algum de nós aqui, alguém que está nos assistindo, compra uma geladeira sem fazer uma pesquisa na internet de preço? Não. Ninguém vai chegar nas Casas Bahia e vai comprar direto nas Casas Bahia ou qualquer outra loja de varejo. Quando você pega uma vaga, é importante, primeiro, você ter a ideia de onde você vai trabalhar. E quando eu falo onde você vai trabalhar, é a localização, é a logística disso. Tá? Eu não trabalharia hoje em São Bernardo do Campo, cara. É longe. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e eu moro no Tatuapé. Né? Você pega aí... qual o departamento que você vai trabalhar? Pesquisa no LinkedIn. Quais são as pessoas que trabalham lá? Tão fácil. Quem é o selecionador? Dá uma ideia. De repente, você está achando que vai falar com uma gatinha. Nossa, agora a Luana, olha, a Luana é maravilhosa. Você dá de cara com uma senhora, sabe? Bem contemporânea a mim, de 60 anos. Você fala, puxa, agora tudo que eu pensei em falar foi por água abaixo. Você quer ver uma coisa, Paulo? Você faz uma pesquisa, por exemplo, e identifica lá o recrutador no LinkedIn, vê lá os interesses dele, vê os cursos que ele já fez, as coisas. Se, ao entrar na conversa, você usa isso, né? Você comenta uma coisa, fala, poxa, eu vi que você estudou na escola tal, eu vi que você fez o curso tal, a pessoa fala, pô, esse cara se preparou, né? Na hora, você muda a conversa. Deixa eu pegar aqui, porque você falou uma coisa interessante, eu queria pegar um comentário, até estou voltando aqui atrás nos comentários para buscar o comentário do Luiz. O Luiz diz o seguinte, eu já me desloquei 30 quilômetros para fazer uma entrevista, e a pessoa, na hora, para dizer outra coisa, me deixou chegar lá para dizer que não poderia me atender. E você falou uma coisa interessante, que às vezes a gente não leva em consideração, principalmente numa cidade como São Paulo, será que realmente vale a pena eu morar no Tatuapé e trabalhar do outro lado da cidade? Que qualidade de vida eu vou ter, né? Louco é o selecionador que chamou o cara para a entrevista, né? Porque tá na cara que o cara vai chegar atrasado. Cara, tem uma série de recrutamento olha os caras. Eu tô aqui na Zona Leste, o cara tá no Capão Redondo. Olha, a probabilidade de eu ter problema com ele é imensa, cara. Já tinha que parar no recrutamento. Não é ele que vai andar de trem, é você. Não é ele que vai andar de trem. É isso aí. É falta de noção, cara. É falta de noção. Então, são situações, são pegadinhas que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes você é chamado numa vaga muito distante, não é pela tua competência, não. É para você complementar um quadro para a dinâmica de grupo. E aí? Boa, bem colocado isso, Paulo. Bem colocado. É isso. Nós podemos falar, Paulo, de dinâmica de grupo, hein? Dinâmica de grupo também é um assunto que... Nossa, esse assunto, meu amigo. Aí vai render. A hora que você quiser. Deixa eu falar. Só vou contar uma historinha para vocês. Deixa ele contar a história. Cala a boca, deixa o cara contar a história. Não, o Sandrinho é da casa, ele tem prioridade. Passada, deixa eu falar. Ô, Paulo, você que é o psicólogo, cara da área, assim, não é porque você está desempregado que você tem que se vitimizar, cara. Eu acho que você está desempregado, não é qualquer emprego que serve para você. Você tem que ver aquilo que você quer, cara, o que você gosta. Você tem que pensar, sabe? Porque às vezes a pessoa está desempregada, eu vou aceitar qualquer coisa. Rapaz, eu acho que é um perigo isso para a pessoa. Não é, Paulinho? Ou eu estou errado? Então, Sandrinho, é uma questão de necessidade. Tá? Eu concordo na questão de satisfação pessoal, de tesão mesmo, de chegar e falar, puta, eu estou fazendo o que eu quero. Você está certíssimo. E se eu tenho um filho recém-nascido e eu estou desempregado e eu preciso trabalhar? Eu vou trabalhar, cara, em Quixeramobim do Norte, porque eu preciso trazer leite para casa. Não importa se eu vou dormir 2 horas. Aí mas você tem razão. Escassez, Paulo, que ela não existe às vezes? Não entendi. Uma escassez. Isso não mostra que às vezes você acha que existe uma escassez daquilo que te satisfaria pelo desespero. Eu acho que você não acha que o desespero às vezes
provoca na pessoa uma miopia dela não filtrar, porque isso daí é uma escassez. Por exemplo, eu vendo, não, mas eu vou limpar banheiro porque eu preciso, mas existem 500 vagas de vendedor e às vezes 10 de banheiro. Mas, Sandrinho, deixa antes do Paulo responder, pegar um caso bem atual. Espera aí, Paulo, deixa eu pegar um caso bem atual para ilustrar isso aí. Agora, saiu no jornal ontem o caso de algumas mulheres colocando anúncios nas redes sociais de fazer limpeza em troca de comida. E aí, eu lendo um comentário em um dos sites, né, uma análise de um dos sites, feita por uma psicóloga, uma pessoa de direitos da mulher, ela falou: não, a mulher não pode se rebaixar a isso, são todas as conquistas que nós tivemos. E aí a mulher falou assim: meus filhos estão com fome. Ponto. Eu não tenho que pôr de prato de comida no prato do meu filho. Então, eu estou levando para o exagero, tá, Paulo? Do que o Sandrinho falou, mas para poder ilustrar melhor isso também, né? Inclusive, eu vou até o João Paulo aqui. Deixa ele falar, ô Sandrinho. Cara chato. Hoje em dia estamos na escassez. Eu não acho que nós estamos numa escassez. Não acho. Olha, Sandrinho, não tenho essa visão. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente está numa escassez muito grande. Desculpa. Quando você fala, a gente tem várias vagas de vendedor, tudo bem. Eu acho que se eu te der uma geladeira para você vender no Polo Norte, e eu te conheço bem, você é um bom vendedor, você vai vender. Você vai convencer o cara, porque vai ficar muito frio, vai congelar na geladeira, não vai congelar, ele vai comer mais fresco o alimento. Mas nós temos ter essa habilidade na área comercial que você tem, e eu admiro muito, não é para todo mundo. O convencimento, a dobrada, eu posso falar isso porque eu já gerenciei marketing também numa empresa de consórcio, para você ter uma ideia. Eu tinha 180 vendedores, 3 gerentes e 9 supervisores. Não é todo mundo, cara. O nego chega na cara do cliente, ele não sabe falar Ele acha que ele está enganando o cara. Mas essa dele, não, pera um pouquinho. Essa ideia, essa habilidade de vender um sonho não é para todo mundo. Então, tem muita gente que vai preferir lavar banheiro a ficar batendo de porta em porta para vender alguma coisa. Perfeito. Não, que a pessoa Ô, Sandrinho, deixa eu brigar. Não foi isso hoje eu quero brigar com você. Não, é que não foi isso que eu queria dizer. Peraí. Eu queria brigar com você. Exemplo, porque tem gente que tem a aptidão em limpar o banheiro e tem que fazer isso mesmo. Sim. Eu acho assim que as pessoas às vezes esquecem a aptidão dela e foca em outra coisa que ela não tem aptidão. Exatamente ao contrário. É o cara que vai lá vender essa Mas, Sandrinho, espera um pouquinho, Cachito. Só um minuto, vocês dois. O que acontece é o seguinte, bem simples. Não, é sério, é bem simples. Eu preciso pagar o meu aluguel. Eu preciso pagar a venda. Sabe, eu era um supervisor de contabilidade. Vou aceitar o emprego de assistente de contabilidade ganhando 1/3 do que eu ganhava. Tudo mas bem. esse um terço paga minhas contas. me faz pagar minhas contas, está ótimo. Está na sua praia. E está na sua praia. O que eu ia falar... O que eu acho é aquela vitimização, sabe? É que eu nunca gostei de coitadinho, cara. É um negócio que não me... Não, mas não é ser coitadinho, não, Sandrinho. Eu sempre falo isso com os nossos alunos de pós-graduação. Primeira coisa que eu falo com aluno de pós é o seguinte: vocês sabem que vocês são privilegiados? Vocês fazem parte de 2% da população brasileira? Eu falo a mesma coisa, cara. Né? Então, mas é verdade. E é verdade. Nós temos muitas vezes a gente enxerga o mundo a partir do nosso umbigo. Mas quando você sai e vai ver, existem hoje milhões de pessoas desempregadas, não porque não querem trabalhar, mas porque não conseguem mesmo, não conseguem, não tem o emprego. Esse cara participa de 10, 15, 20 processos seletivos e é negado em todos. E esse cara chega no momento, porque eu sempre falo que o desemprego parece uma doença infecciosa.
todo mundo que está desempregado, quando você chega no seu grupo social e a pessoa fala, o que você está fazendo? A pessoa fala, eu estou desempregado. Parece que você está doente. A pessoa fala, sim, esse cara vai me pedir dinheiro. Esse cara vai me pedir... Ó, isso desculpa, mas o meu professor de economia estava errado, que o conceito de escassez não é esse. Se existe a entrevista, não existe a escassez. Se o cara não passa, será que ele está indo no lugar certo? Será que ele está se preparando certo? Vamos lá. O que acontece no processo seletivo com muitos candidatos? Sobe Só um detalhe, senhores. Só um detalhe. O que eu vou falar para vocês é uma das maiores verdades que vocês já ouviram. Vocês sabem como que se fecha a vaga? Por empatia. Perfeito. Eu fecho vaga quando eu olho para a pessoa entrando na minha sala e eu gostei dela. Perfeito, Paulo. Ela pode ter menos competência. Lógico que já passei por todo o processo de seleção, ok? Claro. Mas se eu falo assim, nossa, tem potencial, eu vou apostar, vaga fechada. Posso entrevistar mais 20 muito melhores. Não gostei da Mariazinha. Gostei do Huguinho, do Luizinho, do Zezinho. Sabe? Então, quando a gente fala dessa questão o Cachito, o Sandrinho bate, se tem entrevista, não tem escassez, depende. Porque se eu tenho uma entrevista para 1 milhão de pessoas querendo essa entrevista, eu tenho escassez de entrevistas. Mas não é o caso, né? É o caso, sim. Peraí, é a história da feijoada que eu contei. O cara fechou a vaga porque o cara sabia feijoada e o outro não. Só que tinha passado por todo o processo de seleção. O meu papel, cara, quando eu estou procurando uma vaga é me preparar e ter certeza que eu vou ser o melhor, cara. Eu não vou ficar me vitimizando. Agora, você tá certo, a maioria das pessoas que se vitimizam não estão se preparando do jeito que tem que se preparar. Pelo menos aí você está certo. Rigonati, fale. A questão de vitimizar também, eu estava aqui só observando, está muito interessante a discussão, porque a gente está vendo alguns extremos aqui na discussão, né? Eu não sou extremista. Não, eu não sou. Então, pois é. A questão da vitimização é também aquela situação de, poxa, eu vou botar a culpa nos outros. Se você tem um mercado de trabalho super em oferta, as coisas ficam bem mais fáceis para o mercado de RH. Você vai conseguir emprego com muito mais facilidade, porque tem uma abundância de oferta aí. Agora, o que acontece também é que, num momento, e esse momento aconteceu no passado recente, a gente teve uma abundância de oferta de emprego. E as pessoas deixaram de se preparar profissionalmente e estavam exercendo funções que não necessariamente estavam preparados para aquilo, e agora perderam o cargo. Né? Então, estão buscando cargos, estão buscando posições que ela não está preparada, ou seja, não são esses 2% que estão buscando um aperfeiçoamento profissional e pessoal para encarar o mercado de trabalho, e que é aquela vaga lá em cima, não vai conseguir. Por quê? De fato, as vagas estão escassas? Não, tem emprego a dar com pau. O que está faltando é gente preparada para o emprego também. Você vai para a área de TI, por exemplo, então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou limpar o banheiro. Chega para esse percentual desempregado e fala quantos desses que aproveitaram a oportunidade dos cursos grátis que estavam sendo dados na internet. Mas aí, Sandrinho, você vai ficar assustado com o resultado. Não, tudo bem, mas você está falando de outra coisa. Porque, assim, o que o Rigonati falou, e é perfeito, e eu acompanho a questão dos desempregados já há muitos anos, e converso muito com desempregados, eu já falei, existe um processo de luto do desemprego que a pessoa, no início, vai falar assim, eu sou o gerente, eu nunca vou aceitar um emprego que não seja de gerente. Isso é os primeiros 2 meses. Aí as contas começam a chegar e eu falo assim, bem, pode não ser de gerente, mas pode ser de supervisor. E daqui a 1 ano, que hoje as pessoas estão levando, principalmente os 40 a mais, né, Paulo? Estão levando de 1 ano e meio a 2 anos para se reempregar, o cara já chegou no momento que todas as contas estão atrasadas, ele já perdeu, desculpa, não é a palavra certa, mas eu vou usar essa palavra, ele já perdeu a dignidade dele, porque ele está com tudo atrasado, está devendo para todo mundo da família, e as pessoas tratam ele como um cidadão, porque ele está desempregado, e ele chega no momento que ele quer o emprego. E aí eu vou dizer
que dê experiência própria. Lembra que eu falei que eu fui numa entrevista de emprego na Ambev para ser repositor de supermercado? Eu já contei essa história em meus livros. Eu era gerente comercial de uma empresa de distribuidora da Bosch, fiquei desempregado, não aceitei emprego que não fosse gerente, depois não era de vendedor e fui me empregar quase 2 anos depois como repositor de supermercado. Aí eu acordei, minha fichinha caiu e falei, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. Aí eu fiz o que você falou, Sandro. Depois disso, eu nunca parei de estudar na minha vida para não passar por aquilo outra vez. Mas, volto a dizer, são poucas as pessoas que pensam assim. Não, Paulo? Deixa o Paulo inteiro. Olha, a gente tem, rapidamente, vamos lá. O Sandrinho levanta a bola do curso grátis. Você fala de voltar a estudar. Gente, todo mundo sabe que estudar custa caro. Estudar não é barato. Nós temos um país de miseráveis. Né? A faculdade custa mais que o salário mínimo. Né? O financiamento do governo, você faz o financiamento, vai pagar mais caro que um apartamento. Então, nós vamos entender que a gente precisa de algumas coisas quanto sociedade, que é saúde, educação e segurança. Não estou politizando, não. É só para deixar isso um pouco mais claro. Enquanto nós não tivermos um investimento forte em educação, falar de faculdade não, tá? Porque eu acho que a gente não precisa de mais administradores de empresa, de psicólogos, sabe? Enquanto nós não tivermos um investimento forte no nível técnico, a gente não vai chegar lá. Eu vou dar um exemplo rápido, que vocês são melhores que eu nisso. Pega o pessoal que trabalha na área de rede, na área de tecnologia. As certificações valem muito mais do que uma faculdade, do que uma pós-graduação, do que uma especialização. São muito mais. Uma especialização de rede custa $5.000 a prova. Cara, então você imagina o valor que isso tem no mercado, que isso te dá de retorno de mercado. Não, mas nós temos uma ideia que a faculdade, que o nível superior ainda nos leva. Eu concordo, eu acho legal você ter, mas eu ainda acredito que eu preciso de um bom técnico. Mas um técnico de gabarito. Bem formado. Sabe? Nós temos em diversos países do mundo onde a faculdade ela está posicionada num certo lugar, mas quem ganha dinheiro é técnico. Aqui você não valoriza um pedreiro. Você vai na Austrália, cara, o pessoal valoriza um pedreiro. A prestação de serviço é alta. Eu acho que a gente tem um problema, meninos, de cultura muito forte. Eu não sei o timing de vocês, depois vocês me dão um alôzinho. Mas nós temos... 5 minutos. Tá, nós temos um problema de cultura muito forte. E essa cultura está imputada voltando para a entrevista de emprego. Por que eu preciso de um funcionário que vai ser auxiliar administrativo que ele tenha conhecimento em inglês? Por que eu preciso de um funcionário que vai ser auxiliar administrativo? Por que eu quero que ele tenha nível superior em administração de empresa? Ele pode fazer depois que ele entrar. Por que esse processo tão massacrante para o candidato? Sabe? Porque a gente tem hoje milhares de jovens, temos bastante, que com 24, 25 anos já são pós-graduados, fazendo mestrado. Será que é o que esse cara quer? Não é. É uma cobrança das empresas, é uma cobrança dos processos seletivos. Esse cara seria muito melhor, muito mais profissional se ele fosse só bacharel. Você não tem a necessidade do mestrado. Um tecnológico. É um tecnológico, exato. O tecnológico foi criado para isso, né, Paulo? Para criar profissionais de nível médio. Cara, mas foi criado para isso, mas sabe? Aí você faz o tecnológico, mas a empresa ali atrás, ela te cobra uma pós-graduação. Não, e Paulo, você sabe que eu estudei esse negócio tecnológico muitos anos, né? Foi um modelo copiado do modelo alemão. Você tem um livro disso, não tem, Caxi? Do modelo alemão, do modelo canadense. O nosso modelo tecnológico é muito bem desenhado. Só que virou uma coisa que o mercado não aceita e as escolas não levam a sério. E isso é triste para nós, como... Eu acho que o mercado aceita, assim. Eu só vejo uma dificuldade no tecnológico,
que é o aluno, ele não tem, ele percebe uma menos-valia naquilo. Isso, exatamente. Não eu não consigo entender. São 3 anos de trabalho, cara. Um gestor de RH formado por nós, todos nós já trabalhamos nisso, entende muito melhor do que um administrador de empresa de RH. Pronto. Ele teve 1.600 horas de RH. Verdade. Tá, mas o cara... Pô, para! O pessoal de marketing que vocês têm, ministraram aulas, pô, manja muito mais de marketing do que administrador de empresa. Teve 80 horas no curso de administração. Acho que nossa hora acabou. Então tá, já que acabou, deixa eu falar a última coisa. Eu quero agradecer muito. Foi muito divertido. Sandrinho, não briguei com você não, porque eu gosto de você pra caramba. Eu também gosto de você, pô. Isso aqui é teatro, meu. Cachito, prazer estar com você. Rigonato, você precisa falar de falar, cara. Você falou muito hoje. Cara, hoje eu estou bebendo da fonte do saber de vocês. Gente, um beijo no coração. Galera que está nos vendo, foi um prazer enorme. Curtam lá. Um beijo, um queijo. Se vocês quiserem seguir minha página, o Rigonati vai deixar depois lá embaixo do vídeo. Beijo no coração. Assistam ao canal do Paulo Roberto e do Paulo Eduardo, maravilhoso, o Ponte Aérea. O dessa semana é fenomenal a entrevista que vocês fizeram lá. Parabéns pelo canal, viu? Lá é organizado. Aguardem o que vai sair quinta-feira, que nós estamos falando de LinkedIn, e será... O nome é Loucodin. Imagina o que vai sair. Beijo, lá vocês têm pauta, né? Aqui é essa zona que a gente faz. A gente não tem pauta aqui, não. Mas a gente está dando consultoria, se vocês quiserem. Eu acho que nós vamos ter que fazer, porque o nosso é essa zona. Valeu, Paulo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi muito bom. Bastante interessante. E a discussão se abriu. A coisa explodiu. Por isso que eu fiquei quieto. Estou bebendo aí da sabedoria de vocês. Nós vamos chamar o Paulo de novo para falar de dinâmica de grupo. Aí nós vamos ter que fazer umas 2 horas. Se prepara na hora, eu venho armado, viu, cara? Gente, obrigado aí para vocês. Teve um comentário aqui, Sandrinho, que eu gostei, não sei se dá tempo, que eu acho que poderia ser nosso próximo tema. Eu gostei bastante de um comentário aqui perguntando qual é a diferença de especialização e certificação. Próximo tema da live. Próximo tema já tem. Já tem. Então o outro. Já tem. Trabalhista para o outro. Especialização, o que é pós, o que é MBA, o que é mestrado, o que é doutorado. Falaremos disso aí. Excelente. Bom tema. Vamos fazer. Abraço, gente. Abraço, tchau, pessoal. Bom fim de semana.